Olha, coincidência? Acho que não. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar sobre a reforma ministerial que o Lula está fazendo e sobre ele ter tirado a Anísia, que era a ministra da Saúde, para colocar o Padilha no lugar. E para começar a falar desse assunto, eu trouxe aqui uma reportagem do Manhã Brasil que vai mostrar qual foi a armadilha que derrubou a Anísia do Ministério da Saúde. Mas antes de começar a reagir o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix aqui na tela ou se tornando membro do canal. Agora vamos lá que eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto. Reportagem especial aqui do Manhã Brasil. Eu venho construindo aí uma reportagem temática ao longo do tempo ao redor da demissão da ex-ministra, ou ainda ministra, né? Nízia, do Ministério da Saúde, né? Tá demitida, mas sai só ia sair dia 6, foi adiada a posse do Padilha, sai dia 10. É muito esquisito. É tudo muito estranho. E hoje nós vamos conversar com mais detalhes sobre isso, tem mais novidades. Ontem o presidente Lula, inclusive, a respeito da demissão da Anísia, numa entrevista a uma rádio, na TV, no Balanço Geral Litoral da TV Record, é uma prioridade do governo Lula, a articulação com a TV Record nesse momento, além da Globo, né, a segunda prioridade, e ele nessa entrevista deu uma declaração que causou grande impacto no campo petista, lulista e mesmo no governo aqui em Brasília. Ele disse assim: Nízia era uma companheira da mais alta qualidade, minha amiga pessoal, mas eu estou precisando de um pouco mais de agressividade, mais agilidade, mais rapidez. Por isso estou fazendo algumas trocas. Disse ele então em entrevista a esse programa. É algo que o Lula dos velhos tempos acho que não faria. Né, que é uma crítica aberta a essa, alguém que ele já demitiu, inclusive, né? Alguém que já foi demitido. Lembra-se que ele tinha feito uma crítica pública, tem quem goste do Pimenta, eu acho o Paulo Pimenta foi um chefe da SECOM medíocre, lamentável. Né? Acho o Paulo Pimenta como político complicado. Mas o que Lula fez com ele não se faz, né? Ele era o chefe da SECOM e o Lula, em novembro, naquele encontro nacional do PT, fez uma crítica aberta. O sujeito era ministro, aberta, pública, e ainda dizendo que quem tinha razão era o fotógrafo dele. Um negócio super contra os códigos mínimos da cortesia na esfera da política. Ai, gente, o Lula não tá nem aí, cara. Sinceramente, eu não sei porque vocês estão esperando alguma coisa ainda dele. Agora com a Anísia, ele já demitiu. Por que esses ataques à Anísia? Não é isso disso que eu vou falar. É a pergunta do Denilson. Será que o Juscelino Filho está sendo agressivo? Quem que ele é? O que é modelo de ministro para ele? Por presidente Lula. O delegado Alexandre da Silveira é agressivo. Gente, o quanto isso não soma ao fato do que a gente estava vendo naquele outro vídeo que eu falei do preço do ovo, que o Lula fez uma fala super machista. E, gente, já é a segunda ministra mulher que o Lula troca por um homem. Com isso, a representatividade feminina nos ministérios fica cada vez menor. A Anísia é uma ministra altamente qualificada para o cargo que ela tem. Ela atuava na Fiocruz antes, então ela está a par das questões de saúde. Ela é uma cientista que estava muito bem no cargo que estava e cumpria muito bem a função dela, inclusive agora soltando uma vacina para 2026 da dengue 100% nacional, que teve a mão dela. E aí agora o Lula vem com essa de que precisa de alguém com mais agressividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que as mulheres são muito sensíveis? Mulheres são delicadas e homens são agressivos e fortes? O que é isso, cara? O que é isso? Olha a postura que o governo Lula tá tomando. Isso só reforça essa imagem, né, que eles querem passar de virilidade. A quem isso representa? Quem que isso aí representa? Mais homens brancos, héteros, cis de meia idade. Quem representa? Não representa ninguém isso aí. Mas o governo Lula não tá nem aí. E aí a popularidade cai cada vez mais. E aí depois vão querer falar que a culpa é nossa. A culpa é da esquerda radical. Nunca a culpa é do Lula. Tadinho do Lula, gente. Tadinho. Me poupe, né? Me poupe, se poupe, nos poupe. Aparentemente é um modelo para ele. O Haddad é agressivo?
Acho que não, né? Me parece que o Haddad não é agressivo, nem ágil, nem rápido. Mas o Lula não fala da falta de agilidade, rapidez e agressividade do Haddad. Quem mais é ágil, agressivo e rápido no governo, no ministério do presidente Lula? O Mauro Vieira não é, o Padilha também não é. Apesar disso, foi premiado com o Ministério da Saúde, vamos falar do Padilha. O Rui Costa é agressivo, mas ágil e rápido, não sei não, sei lá. Enfim, uma crítica a uma pessoa que já saiu do poder, né? Que já caiu, que ele já derrubou. Em geral, a etiqueta, a pequena ética, né? Da política diz, numa situação dessa, de alguém que você já demitiu, você só elogia, né? É que o Fufuca é o Fufuquinha. Pois é. Tudo indica, e são das evidências de que Nízia caiu. Eu não quero discutir a competência da Nízia aqui. Se ela fez uma boa gestão, se foi uma boa ministra ou não foi. Isso não está em jogo, não é o meu tema aqui. Tem muita gente que critica muito a gestão dela, tem gente que elogia. Não é isso que eu quero, não é disso que nós vamos conversar. Não é sobre isto que nós vamos conversar. O que nós vamos falar é sobre armadilha. Todas as evidências, hoje, está muito patente de que Nízia foi vítima de uma armadilha, de uma grande armadilha. Vou explicar, ponto por ponto, como aconteceu essa armadilha na qual caiu Nízia. Não é da política, é inocente, é uma cientista social, era da Fiocruz, não conhece esse universo da política, dos bastidores, da agressividade dos bastidores, enfim. Gente, sabe qual é a verdade? A verdade é que a Nízia caiu assim como a Dilma caiu, assim como qualquer outra mulher cairia por qualquer motivo. Motivos os quais homens fazem o tempo inteiro. Todos os presidentes anteriores a Dilma, homens, fizeram pedalada fiscal, mas a Dilma foi a única que foi impeachmentada por causa disso. Provavelmente a armadilha que Nízia caiu também é uma armadilha que foi montada só porque ela era uma mulher no ministério. Assim como a Ana Mose era do Ministério do Esporte, também foi tirada. Então, assim, é uma política machista, é uma política que mantém a estrutura patriarcal, que privilegia homens héteros, cis, brancos de meia idade. E ponto, não é armadilha, isso aí é o machismo, é a sociedade patriarcal, é o exemplo de como acontece na nossa cara. E é assim, descredibilizando o trabalho das mulheres, colocando as mulheres nesse lugar de servidão do homem e tirando elas, né, dos cargos que elas tinham poder, para elas ficarem onde elas deviam ficar. Então assim, complicada essa política. E assim, o que eu posso falar? Desapontada? Mas nada surpresa, né? Ok, mas o fato é que ela caiu numa armadilha. E eu vou mostrar como o motivo alegado para a demissão da Nízia não tem o menor sentido. É fake news, é falso. Tem um ministro que faz lá, é o ministro do TikTok e do Instagram, que faz assim, né? Faz lá um quadro, aí tem uma cena que ele faz um quadro assim e fala: chama o VAR, vamos chamar o VAR agora, para mostrar que e aí ele fala fake news. Vou mostrar a fake news desse discurso do porquê que a Nízia caiu. Então, aquele climão, né, naquela situação também muito esquisita, né, do Lula chamar ela para um evento, para na saída do evento demiti-la, e tá aqui. Né? Esta é a construção da armadilha. Essas duas fotos são muito simbólicas desse processo da demissão da Nízia, né? Então, esta foto dela no dia do evento, na qual ela foi demitida logo depois, né? E aqui esta cena muito emblemática, muito icônica, né? Desses dois homens agressivos, desses dois homens rápidos, ágeis, sei lá, né? Indicando para a Nízia a porta da saída. Vamos ver. Quem é esse sujeito? Esse que você está vendo aí é o Adriano Massuda. O Adriano Massuda, ele é o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. É a maior secretaria do Ministério da Saúde. É a secretaria que tem mais verbas e mais funcionários no Ministério da Saúde. É como um pequeno ministério dentro do Ministério da Saúde. Essa secretaria é chave porque, alegadamente, a Nízia foi demitida por não ter conseguido colocar de pé na velocidade que o presidente Lula desejava
o programa, tá? Que se chama o programa da redução de filas, né? O programa Mais Especialidades, mais especialistas. E aí é esse o motivo alegado para a saída. Mas este programa está numa secretaria que se chama Secretaria de Atenção Especializada. Quem é o secretário? Adriano Massuda. Quando foi lançado o programa? Abril de 2024. Quando foi nomeado Adriano Massuda para o cargo? Março de 2024. Ou seja, o programa está todo ele sob a gestão do Adriano Massuda. Só que tem um detalhe. O Adriano Massuda não tem nada a ver com a Anísia. Não foi a Anísia que nomeou o Adriano Massuda. Quem nomeou o Adriano Massuda, quem colocou o Adriano Massuda no ministério, neste lugar, foi o Alexandre Padilha. Ele é homem do Alexandre Padilha. Ele é do grupo do Alexandre Padilha. É o Alexandre Padilha que impôs, e é assim que funciona, tá? Pegaram o esquema? Pegamos o esquema, né, galera? Cara, sério. A mulher foi responsabilizada por uma coisa que nem era da incumbência dela, nem era tarefa dela cumprir. Era de outra secretaria que ela não tinha acesso, e quem tomava conta era o queridinho, o escolhido do próximo ministro. Olha, coincidência? Acho que não. Paulo Pimenta, a mesma coisa. Ele ia lá na SECOM, a SECOM era completamente loteada, né? O secretário de imprensa era a escolha do Lula, né? A secretária de mídias digitais, escolha da Janja, a secretária, o secretário o fotógrafo do presidente, que também é secretário, que cuidava de outra parte das redes sociais, enfim, o Pimenta mandava num espaço bem pequenininho lá da SECOM. Mas o Pimenta é macaco velho, né, do universo da política. A Anísia. E aí o que aconteceu? Então, em março do ano passado, o presidente chamou-a e falou, precisa botar uma pessoa relevante lá. E aí o Pimenta colocou o Adriano Massuda. Quem é o Adriano Massuda? O Adriano Massuda, ele foi secretário executivo do Padilha no ministério, quando o Padilha foi ministro da Saúde. Padilha foi ministro da Saúde antes, né, dessa nova etapa, de 2011 a 2014. Entre 2011 e 2012, o Massuda foi o secretário executivo. Ou seja, conservador, né? Pegaram as mesmas pessoas que já estavam lá um tempão, botaram a Anísia lá só para fazer um teatro de que ia ter mais representatividade, né? Porque essa foi uma das bandeiras do governo Lula, né? Para 2022. A gente vai ter mais inclusão, mais representatividade. Aí entra lá na posse, sobe a rampa do Palácio do Planalto com indígena, com pessoa com deficiência, com mulheres, com cachorro, papagaio e periquito, para falar que vai ser um governo com representatividade. E aí no governo faz tudo ao contrário. E aí no governo vai tirando cada vez mais as representatividades para manter mais do mesmo e continuar fazendo reformas que só dão migalhas na mão da classe trabalhadora. E aí o que acontece? Por que ele não ficou? Porque, por conta dessa articulação Padilha-Massuda, o Massuda vira secretário municipal de saúde de Curitiba. Na prefeitura, vocês estão vendo aí na foto, é um evento lá de 2011, 2012, o então prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet. Então eles estão lá no evento em Curitiba, aí o sujeito sai e vira secretário municipal da saúde lá em Curitiba. Pois bem, a vida anda e agora ele volta para a Secretaria Especializada. Então, quem é o responsável pelo programa? Quem foi o responsável pelo programa? Foi ele, Adriano Massuda, o homem do Padilha. E aí a Anísia cai porque o programa não foi tocado a contento. Entendeu? Entendeu? O programa não foi tocado a contento. Aí agora, olha só, então tá lá, secretário executivo do Padilha, secretário municipal, colocado lá no ministério goela abaixo da Anísia. Claro, ela aceitou, evidente. Vocês acham que uma pessoa que foi demitida dessa forma tinha algum tipo de escolha dentro do ministério? Para ser o secretário de atenção especializada, responsável pelo programa para acabar com as filas,
que segundo a presidência da República não deu certo. Então, o comandante desse programa na prática era o Alexandre Padilha. E aí, olha o que aconteceu ontem. Ou seja, a pessoa que era responsável pelo projeto, que não funcionou, que, né, demitiram a Anísia porque falaram que o projeto não foi pra frente, mas a pessoa que estava responsável pro projeto é a que foi agora eleita pra seguir em frente. Confundiu a sua cabeça? É porque não faz sentido, realmente. Não faz sentido. Padilha anunciou que a posse dele ia ser dia 6, foi adiada pro dia 10 porque não vai ter política em Brasília dia 6. Ele anunciou quem vai ser o número 2 dele no Ministério da Saúde. Ganha um doce quem adivinhar. Quem ganha um doce quem adivinhar, não é esse aí não. O próprio Adriano Massuda. Então, o secretário executivo do Ministério será o Adriano Massuda. O Adriano Massuda está sendo premiado pelo serviço que ele cumpriu bem cumprido, que foi não tocar o programa adiante. O jogo da política é brutal, gente. É brutal. A gente foi posto lá para não tocar o programa. Aí a Anísia cai e ele é premiado por não tocar o programa, porque exatamente porque esse programa não foi tocado de maneira competente, segundo o Planalto, que a Anísia caiu, e aí ele é promovido a secretário executivo do Ministério. Não era apenas ele que estava lá no Ministério da Saúde da tropa Padilha, né? Este aqui também estava, esse que vocês estão vendo, é o Felipe Proenço de Oliveira, secretário de Atenção Primária à Saúde. Mais um homem branco, hétero, cis, de meia idade. Olha que legal, gente. Aí, assim, essa cambada de homem branco, cis, hétero, é o que vai decidir o que vai ser feito com os nossos corpos. Com corpos femininos, com corpos pretos, com corpos de povos indígenas, com corpos LGBTs, corpos vulnerabilizados de todo o Brasil, estão tendo as decisões sobre sua saúde tomadas por homens héteros, brancos de meia idade. Vocês conseguem entender qual é o problema disso? Eu espero que vocês consigam. São as duas maiores secretarias do Ministério da Saúde. Então, o Padilha controlava, já antes de ser ministro, ele já controlava mais da metade do orçamento e da estrutura do Ministério da Saúde. Mais da metade. Este Felipe Proenço de Oliveira, adivinha que ele, em 2012, ele era do Ministério da Saúde junto com Padilha. Geriu, inclusive, um programa importante, que foi o Mais Médicos, né? Mas aí o Padilha colocou ele de volta lá. Agora, em outubro, eu não sei onde ele nasceu, mas em outubro, ele recebeu... Não, desculpa. Em abril de 2024, ele recebeu aí, todo orgulhoso, o título de cidadão pessoense, lá em João Pessoa, da Câmara de Vereadores de João Pessoa. Nesta época ele já era o secretário, de Atenção Primária à Saúde. Quem é que foi lá junto com ele para participar da festa e receber e pá? Não foi o ministro da Saúde, não. Foi o ministro da Saúde, de fato, pelo menos em metade do ministério, Alexandre Padilha. Não foi a ministra da Saúde fantoche, foi o ministro da Saúde de fato. Entenderam? Então, o jogo, gente, o jogo é... Nízia, você entrou pelo cano. A Rosângela está dizendo aqui que se fala Gustavo Fruit e não Fruet. Obrigado. Gustavo Fruit, dizem lá os curitibanos paranaenses. Então, forte, né? Forte. O Darlan tem total razão, sua análise é importante, Mauro. De todo modo, a Anísia estava no cargo que quis, ninguém a obrigou, essa rasteira que deram nela é só mais um exemplo, claro. Ninguém tá lá obrigado, ninguém. Né? Ninguém tá lá obrigado. Mas, por outro lado, é importante também, mas... Não tô entendendo, tá querendo falar que... Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. O fato disso acontecer não me desobriga de apresentar os bastidores para vocês. Mas a Anísia, diferentemente do Padilha, do Rui Costa, do Pimenta, Paulo Teixeira, ela não lutou para estar lá. São duas pessoas do Ministério atual que não lutaram, foram convidadas. A Aniele também. Tem muitas críticas. A gestão da Aniele tem problemas gravíssimos. Mas ela estava lá na ONG, lá, Marielle Franco. Foi lá o Lula e a Janja que foram lá e trouxeram ela para o Ministério. A mesma coisa a Anísia. A Anísia estava lá na Fiocruz. Eles foram lá, pegaram ela e trouxeram como jogadas também de marketing político, né? De trazer esses nomes para compor essa arquitetura do governo Lula 3. Então é também importante ponderar isso. Ela está lá porque quer, mas ela não reivindicou, ela não brigou pelo cargo. Ela não foi Wellington Dias, nem Pimenta, nem nenhum desses aí, né? Só para registrar
também. Sinceramente, independente, a Anísia tava lá porque ela queria ou porque ela não queria, foda-se, gente. A Anísia é uma cientista da Fiocruz, trabalhou a vida inteira lá, super renomada. Ela foi chamada pela competência dela, pom. E para fazer essa representatividade que eles queriam, que era um marketing, né? Que era exatamente uma propaganda que não se manteve, que não continuou porque não faz parte do projeto de governo que o Lula está fazendo agora. Eu vou mostrar para vocês agora uma reportagem do Brasil de Fato que fala um pouquinho sobre esse assunto. Então, a demissão da Anísia mostra mais uma vez que quem roda primeiro são as mulheres. Falando exatamente que a Anísia entrou no ministério e ela topou esse desafio de reconstruir a saúde pública brasileira e que ela fez isso muito bem no papel dela. E é exatamente isso que eu estava falando de políticas para mulheres em negritude, ou seja, dessa representatividade, né, que o governo quis passar na época da eleição de 2022. E que agora não se mantém. Eu vou deixar a fonte desse artigo aqui da Brasil de Fato no comentário fixado para vocês lerem. Mas é isso, gente. Em resumo, foi mais um caso de machismo. Olha que legal. Quem poderia imaginar que as mulheres sofrem no capitalismo, né? E, gente, as mulheres vão continuar sofrendo no capitalismo se a gente não superar esse sistema. Porque o capitalismo tem na sua base o patriarcado. Se não tiver o patriarcado, se as mulheres não forem oprimidas, o capitalismo não funciona, porque nós somos a fábrica de novos trabalhadores. Então a gente tem que continuar oprimida, a gente tem que continuar achando que a nossa função primordial é ter filho e ficar em casa cuidando dos filhos para o marido ir trabalhar. Tá? Então, por isso também, no capitalismo, pessoas LGBT são tão marginalizadas. Então, a gente só vai conseguir ter um pouquinho mais de equidade de gênero se a gente superar o capitalismo, que é quem gera essas desigualdades de gênero. Por isso, se organize o seu ódio. Você, mulher, organize o seu ódio no movimento Olga Benário, da UP, que é um movimento feminista revolucionário. Se você for da área da saúde, se organize conosco do Sameca, se organize no Zóia, se organize no Júri, se organize no PCBR, na UP, que são lugares que eu tenho certeza que você, mulher, vai ser recebida da maneira que você deve e ser valorizada pelo seu trabalho e não descartada, assim como a Anísia foi. E a gente luta por uma sociedade onde mulheres sejam valorizadas e não desrespeitadas e colocadas como inferiores constantemente, como é feito no capitalismo. E, infelizmente, a Anísia é só mais um exemplo de coisas que acontecem diariamente com mulheres no Brasil inteiro. E é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você é mulher, já passou por algum tipo de situação dessa, onde você foi descartada no seu trabalho por você ser mulher, comenta aqui pra gente criar essa rede de apoio. E se você gosta do meu trabalho, considere contribuir ou a partir do Pix na tela, ou a partir do Apoia-se, ou se tornando membro aqui do canal, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para membros, que vão te ajudar a tirar esse ódiozinho que você tá no coração e direcionar pra luta. E é isso. Beijos, até o próximo.